Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos... Por que os discípulos de João não jejuam? E Jesus respondeu, os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Pois os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, chama-nos a atenção essa insistência de Jesus de que a gente precisa ter um olhar novo para poder perceber as coisas sempre novas de Deus, não é? A necessidade de que no nosso itinerário espiritual a gente não fique usando, né, elementos lá de trás, mas que a gente sempre faça esse esforço de ir atualizando a nossa fé, para que a gente possa, com isto, perceber a vontade e o querer de Deus para aquele momento, para o nosso dia a dia. E essa insistência de Jesus, né, de que a gente faça esse processo na fé, também está ligado à primeira leitura, com a insistência de dizer que Jesus é sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Eu lembro lá das aulas de teologia, há mais de 30 anos atrás, quando os professores insistiam, Jesus vem de uma ordem sacerdotal do mistério. Ninguém sabe quem ordenou Melquisedeque. Ninguém sabe quem fez Melquisedeque sacerdote. Ninguém sabe onde ele exercia concretamente, de que forma ele exercia esse ministério. Mas a palavra de Deus, e no caso aqui a carta aos Hebreus, que é um pouco da identidade de Jesus, né? Tem essa insistência, talvez para nos dizer que o sacerdócio de Jesus não é o sacerdócio lá do templo. O sacerdócio sadoquita, né? Do Sadoque, dos sacerdotes sadoquitas que administravam o templo. Para dizer que talvez a religião de Jesus nem era a religião lá do templo, porque não existe nenhuma referência de Melquisedeque e o templo. Mas, ao mesmo tempo, há essa referência de que Jesus é ungido, filho de Deus, que Jesus é sacerdote das coisas de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. E não segundo a ordem lá do templo, que, aliás, diga-se de passagem, era uma religião da enganação, uma religião da mentira, não é? Haja visto, por exemplo, aquele fato que existia lá no templo, de que os sacerdotes diziam assim, olha, nós temos uma piscininha aqui, e os anjos vêm lá do céu todo dia tomar um banho
tomar um banho aqui e quem pular aqui nessa piscina recebe a graça de Deus. Muito automático, não é verdade? Parece essas televisões essas rezas que a gente escuta hoje na televisão. Faça assim, faça aquilo, não é? Aliás, os sacerdotes do templo nem acreditavam em anjo, mas dizer para o povo que os anjos vinham tomar banho ali. Eles não acreditavam em anjos, né? Os saduquitas não acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição, mas para o povo eles diziam, não, tem sim. Inclusive aquela piscina ali onde eles tomam um banho, venha aqui, você vai receber a graça de Deus. Então era uma religião da mentira. E por isso Jesus não é daquele sacerdócio, mas sim de um sacerdócio que vem do mistério de Deus. A isso, irmãos, eu gostaria de aduzir, de trazer para a nossa reflexão uma observação muito interessante do Papa São Paulo, Paulo VI, que insistia na seguinte tese, cuidem dos sinais dos tempos, olhar os sinais dos tempos, porque Deus vai tocando aqui e acolá e nem sempre a gente tem aguçada a percepção de perceber, de ver onde Deus está atuando. Então essa necessidade da gente também fazer esse exercício de poder perceber não só onde Deus está, mas quiçá até de dizer onde Deus não está. Não é? O ato profético, por assim dizer, o ato de revelar o querer e a vontade de Deus, não só é aquele de afirmar, sim, Deus está nesta realidade, como também de dizer assim, não, Deus não está. Existe um mártir aqui do Brasil, o padre Josimo, que dizia com muita tranquilidade isto. Existe um exercício muito interessante em mostrar para as pessoas onde Deus não está, que é sempre uma fala difícil da gente admitir, não é? Porque às vezes nós temos práticas religiosas com uma intensidade religiosa muito grande, mas talvez com uma ausência até mesmo de Deus, ou partindo de uma compreensão talvez equivocada do que seria essa presença de Deus. Então, amados irmãos, para essa nossa segunda-feira, que a gente possa ter esta sensibilidade com as coisas do Pai, assim como Jesus teve. O que você está fazendo aqui, menino? Estou cuidando das coisas do Pai. Que nós possamos ter essa graça, essa bênção, não é? De discernir sobre o cuidado das coisas do Pai, e com isso gerar vida e vida em abundância para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresentemos a esse Pai bondoso, generoso, cuidadoso as nossas orações, nossas preces de hoje.